Porque quando ele diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vocês, como entre nós está havendo. Uma palavra, irmãos, que nos traz, que fala do passado e para o presente. Porque ele disse, e também houve entre o povo, ou seja, antes já aconteceu isso, os falsos profetas, né? Porque ele diz, e também houve entre o povo falsos profetas. E como entre vós haverá também falsos doutores. E como agora também, ou seja, hoje, no dia de hoje, ele é uma palavra que ele fala do passado e do presente, e com certeza o futuro. E o que é que nós temos visto ultimamente? E eu vejo aqui o apóstolo Pedro falar que houve falso profeta e continua havendo falso profeta. Está entendendo, amados? Ele diz aqui, e também houve entre o povo falso profeta, como entre vós haverá também falsos doutores, ensinadores, enganadores, que introduzirão encobertamente heresias, ou seja, pregações, ensinamento que não existe. Heresias é algo que não existe. Então, eles estão ensinando coisas que, na verdade, não existem. Ou seja, uma falsa doutrina, um falso ensinamento. E o que nos deixa mais triste, irmãos, é que muitas pessoas literalmente estão seguindo esses ensinamentos, essas falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Eles estão ali, acreditando no que eles falam, no que eles dizem. Os falsos profetas, que a qual o apóstolo Pedro está falando aqui. Olha só, irmão, por quê? Olha só, eles introduzem heresias sobre o meio do povo, falando heresias, coisas que não existem. E olha aqui, como há muitas pessoas, porque ele diz aqui, e muitos seguirão as suas dissoluções, ou seja, os seus ensinamentos, que não têm fundamento, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, eles estão deixando de falar a verdade, estão falando coisas que infelizmente blasfema da palavra de Deus. Eles estão falando totalmente ao contrário do que Jesus manda que Pedro fale, que mande que os verdadeiros profetas de Deus, pela palavra de Deus, ensina. É por isso, agora dá para nos entender por que Jesus diz que o caminho é estreito. Você vê que, se a gente for analisar, irmãos, lá em Mateus, se você quiser acompanhar, você acompanha, se não, você pode só ouvir, pois eu vou aqui relatar o que o próprio Jesus falou. Ele diz que nós devemos andar pelo caminho estreito. Ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Que porta larga é essa? É essa porta que estão dando para muitas pessoas, estão querendo abrir para essas pessoas. Essa é a porta larga, porque quando Jesus diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho, é o caminho que conduz à perdição. Amém? E muitos, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ou seja, se você for analisar, irmãos, se a gente for ver, infelizmente nos deixa muito triste em ver essas igrejas onde está muito claro que os falsos profetas falam, pregam, estão superlotados, o povo estão lá. Eles estão lá prometendo para o povo algo que não existe, porque o apóstolo Pedro fala aqui que eles falam heresias, e heresias é algo que não existe. E o povo estão iludido com as suas heresias, com as suas promessas, promessas que não existem. Você vê que alguém chega numa igreja, onde a gente vê muitos testemunhos, que as pessoas
literalmente derrotada nas drogas, pessoas que já foi empresário e hoje não tem nada, está falido. Essas pessoas, com certeza, pessoas que um dia foram empresários, que tinham muita condição, talvez por algum problema, por alguma coisa que aconteceu, acabou falindo, acabou entrando numa depressão, foi procurar solução nas drogas, na bebida, e aí foi afundando e as coisas se tornou de mal a pior. E aí, por uma falsa doutrina, uma ilusão, alguém prometendo que ele ia se erguer, que ele ia reconquistar tudo e muito mais ainda, essa pessoa foi até uma certa dessas igrejas que promete, e você vê, irmãos, como é uma falsa ilusão. Por quê? Um falso ensinamento. É evidente, irmãos, que alguém que tem, digamos assim, alguém que tem a facilidade de negócio, pessoas que têm a mente boa para negócio, quando ele deixa o mundo, quando ele deixa toda aquela vida que ele vivia, literalmente ele já tem experiência, ele já tem, digamos assim, ele já é uma pessoa que traz com ele mesmo ali aquela facilidade de crescer. Tem pessoas, irmão, que tem uma visão tremenda para negócio. Eu conheço um cara que ele é literalmente analfabeto, mas o cara tem uma visão tão grande para negócio que é impressionante. O cara que conhece, ele vive de negócio. Mas é impressionante como é que o cara... Então tem muitas pessoas assim. O que é que acontece? Essa pessoa um dia foi um empresário, uma pessoa de uma visibilidade muito grande para negócio. Aconteceu algo na vida dele, alguma coisa que trouxe uma decepção grande, e ele ali acabou afundando, né? Talvez pelo o problema que se agravou, ele acabou entrando na bebida, nas drogas, e foi literalmente à falência. E aquela pessoa está precisando simplesmente de alguma coisa, de alguma solução. E de repente aquela pessoa encontrou ali uma igreja, um profeta, que diz para ele que se ele entregar a vida dele para Jesus, as coisas vão ficar boas. E vai prometendo, e ele vai seguindo o que ele está falando. Ele, a partir daí, já deixou as drogas, deixou a bebida, vai crescendo, daqui a pouco ele está lá, né, numa situação boa, e ele vai lá e dá o testemunho. Mas, irmão, o que é que nós podemos entender disso? Irmãos, ele cresceu porque ele tinha visibilidade, ele já trazia nele ele já trazia nele aquele dom de ganhar dinheiro, de ser um empresário. E com o que tem ensinado e com o que eles ensinam, ele vai ainda se aperfeiçoar mais e mais. Está entendendo? E aí o que é que acontece? Aquela pessoa vai chegar num ponto que ele vai estar ali financeiramente bem de vida. E aí ele vai lá dar um testemunho, e as outras pessoas que estão ali, ou se esse cara foi um empresário, faliu, estava no mundo, estava que nem um mendigo, que agora voltou a ser um grande empresário, eu vou para lá. Mas o que nós podemos entender disso, irmãos? Ele cresceu por mérito dele, porque realmente ele tinha visão para aquele negócio, e ele não consegue abrir os olhos, que ele cresceu literalmente pelo esforço dele. Agora, logicamente que ele foi enganado por alguém lá, alguém lá induziu ele, mas por quê? Com interesse nas suas ofertas, né? Por isso que muitas pessoas estão sendo enganadas. Mas se ele foi analisar verdadeiramente, amados, ele cresceu, ele se ergueu, ele voltou a ser um empresário, porque na verdade ele teve mérito para isso. Mas infelizmente
e que nós possamos ver, é o que o apóstolo Pedro, ele está falando aqui. É o que o apóstolo Pedro está ensinando aqui. Verdadeiramente o que ele diz. O que o apóstolo Pedro está falando aqui é exatamente o que acontece. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, eles estão literalmente pregando algo que vai satisfazer, que vai ser satisfatório para a pessoa, para a própria pessoa, para a vida financeira dele, para a vida material dele, mas não tem ensinado ele o caminho da salvação, ensinado ele como é que ele deve verdadeiramente seguir Jesus. E se você for ver, eu creio que algumas pessoas estão ouvindo isso e estão escandalizados. Estão falando algo que falando que nós é que estamos falando heresia. Mas você vê que o apóstolo Pedro está falando claramente aqui que essas pessoas, são muitas essas pessoas que seguem essas dissoluções, essas heresias, essas falsas doutrinas, essas falsas pregações, que blasfema o caminho da verdade, que blasfema o que nós pregamos, o que Jesus mandou Pedro pregar, o que Jesus manda os verdadeiros profetas pregar. Amém, queridos? Porque aqui no verso número 3 ele diz, por avareza, olha só, por avareza. É por isso que eles seguem eles, por avareza. Avareza é o quê? Avareza é o desejo de possuir, de ter. Para eles isso é o mais importante. Eles ainda falam. Eles dizem que nós somos os miseráveis, nós somos os pobres coitados. Eles nos consideram como o lixo do mundo, assim como a palavra de Deus diz que eles nos consideram. Mas irmão, eu vou dizer uma coisa para você: enquanto o homem corre atrás de riqueza aqui na terra, enquanto o homem tem seguido essa doutrina que blasfema contra a verdade, eu quero dizer para você, a Bíblia diz que o galardão deles, que o tesouro deles é esse aqui da terra. Mas aqueles que procuram viver a verdade e seguir Jesus, o galardão deles, a riqueza deles está lá no céu. Porque é isso que a palavra diz, que nós não devemos acumular tesouros aqui na terra, mas sim lá no céu, aonde a traça não rói, onde o ladrão não rouba. E o homem precisa abrir seus olhos para isso, e entender que depois da morte segue-se o juízo. Então depois da morte não tem aquela de vir mais pedir a Deus uma oportunidade, porque ali vai seguir o juízo. E aqui, irmãos, quando a palavra diz, e por avareza farão e muitos, aliás, verso 3, e por avareza farão de vós negócio, olha só, por avareza, pelo desejo de ter, de possuir, ele faz das pessoas negócio. As pessoas estão servindo de negócio para eles, e está sendo um grande negócio. Hoje em dia, se você for analisar, tem muitos pregadores aí, já pregando contra os cantores que estão aí blasfemando contra a palavra de Deus, estão aí enricando, usando o nome de Jesus. Os pregadores que estão aí também enricando, usando o nome de Jesus, e tem muitos deles aí sutilmente falando sobre isso. Mas vá analisar, vá ver por trás que infelizmente são como o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, em 2 Coríntios 11 e 13. Eu vou ler aqui para você ver. 2 Coríntios 11 e 13, olha só aqui como é que eles aparecem diante do povo. Olha só como é que eles vêm. 2 Coríntios, se você quiser acompanhar, se acompanha, se não quiser, fica à vontade. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo avisa para a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo avisa para nós. O apóstolo Paulo avisa para o povo de Deus, aqueles que verdadeiramente almejam a riqueza do céu,
não a da terra. Quando o apóstolo Paulo diz aqui que eles são como obreiros fraudulentos, olha só o que é que ele diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, ou seja, não é verdade, porque o próprio Satanás se transfigurou-se em anjo de luz. Não é muito, pois os seus ministérios, ou seja, o que eles falam, eles se transfiguram em ministro da justiça, o fim dos quais serão conforme as suas obras, ou seja, o fim deles é como está escrito lá em Jeremias. Lá em Jeremias, olha só o que está escrito lá em Jeremias, amado. O fim deles vai ser como está escrito em Jeremias. Em Jeremias a palavra do Senhor diz assim, aqui em Jeremias 23:15 ele diz assim: portanto assim diz o Senhor dos exércitos, acerca dos profetas, ou seja, desses falsos profetas: eis que lhe darei a comer a luzna, e lhe farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos exércitos: não darei ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidade, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Eles falam pura vaidade. O que eles falam ao povo, o que eles falam ao coração do povo, é só vaidade. O que eles ensinam ao povo é ser vaidoso. O que eles ensinam ao povo é ser avarento. O que eles ensinam ao povo é ganhar dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E eles literalmente ensinam ao povo que o fundamento do Evangelho é ganhar dinheiro. E eu não vejo Jesus falar disso. Eu não vejo Jesus falar em nenhum momento que nós devemos, inclusive a palavra do Senhor, o próprio Jesus diz, quando ele manda os discípulos dele ir pregar a palavra, ele manda que eles não levem coisa alguma, manda que eles não levem alforje, ou seja, não levem no dia de hoje bolsas, não leve coisa alguma. Mas o contrário disso, os homens hoje estão literalmente ensinando o povo que o povo tem que, para seguir Jesus, precisa primeiramente ser fundamentado em pensar em riqueza, em dinheiro. É isso que ele tem ensinado o povo, é isso que ele tem ensinado as pessoas. E aí, irmãos, nós possamos ver que há muitas pessoas que nos acompanham, muitas pessoas que vêm nos acompanhando, muitas pessoas conhecem, muitas pessoas têm acompanhado. Pastor Jardel tem pregado, Auricélio tem pregado, tem falado e ensinado. A palavra de Deus tem ensinado, tem ido até essas pessoas, mas elas não conhecem abrir os olhos. Essas pessoas têm sido saqueadas, essas pessoas têm sido literalmente enganadas, mas elas não conseguem abrir os olhos. E você precisa abrir os olhos, meu irmão, você precisa abrir os olhos. Você precisa retroceder dessa vida pervertida. Embora eles lá falem de Jesus, embora lá eles falam no nome de Jesus, eles expulsam demônio. Olha só o que está aqui em Mateus. Eles expulsam os demônios, falam no nome de Jesus aqui em Mateus 7. Ainda em Mateus 7 aqui, a palavra de Deus diz assim sobre eles: olha só, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ou seja, será que eles estão fazendo a vontade de Deus dessa forma como estão conduzindo os seus ministérios? Eu vejo Jesus aqui também em Mateus 7,15, onde ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vocês como ovelhas, mas por dentro são como lobos devoradores.
o que é que um lobo devorador faz? Ele pega a ovelha e estraçalha ela, bebe o sangue dela. É isso que eles têm feito. E o povo não abre os olhos e vê que eles estão maltratando eles, estão saqueando eles, estão roubando eles, e não abre os olhos. E a palavra de Deus aqui diz claramente. Você vê que quando Jesus diz aqui, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrará no reino do céu. Por quê? Eles falam no nome de Jesus. Eles falam literalmente no nome de Jesus. Irmãos, isso é algo que nos deixa muito triste. Pega o nome de Jesus, aí a palavra de Deus diz que nós não devemos falar o nome dele em vão. E em vão eles falam. Mas o Senhor diz aqui em Mateus 7, 21, 22, onde ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não produzimos nós em teu nome, Senhor. Eles falando, isso vai acontecer, eles vão ficar diante de Deus, e você que está seguindo eles, você também vai estar lá, no dia que ele for julgar. A Bíblia diz que todas as nações vão ser julgadas, ou seja, de Adão, de Eva, e Adão e Eva, até o último ser humano que morrer, até a vida de Jesus, todos eles vão ficar diante de Deus para prestar conta com ele. E esses falsos profetas vão estar lá, e quando Jesus falar que nunca viu, que não conhece eles vão se assustar, eles vão ficar sem entender, mas eles sabem, porque eles também conhecem, eles estão ouvindo, eles fazem vista grossa, quando lê a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, eles escondem. Se eles pudessem rasgar essas partes, eu acredito que 50% da Bíblia, não sei se eu estou exagerando, mas talvez eles tiravam, rasgavam e jogavam fora, porque não entra no coração deles. E Jesus diz aqui para eles, naquele dia, e muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome, não expulsamos demônios, em teu nome, não fazemos muitas maravilhas, Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos, no teu nome, Senhor, nós fizemos muitas maravilhas. Então, irmãos, dá para nos perceber claramente, amados, ouvintes da palavra de Deus, você que está ouvindo, você que está seguindo uma dessas igrejas aí, você vê que é Jesus que está falando, ou esse Jesus que você está seguindo aí é um outro Jesus, porque quando Jesus diz aqui, e muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não produzimos nós em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fazemos muitas maravilhas, curamos enfermos. Eles estão lá fazendo maravilha, curando as pessoas, mas qual é a intenção deles? Veja o que eles fazem. Assistam um culto numa dessas igrejas que estão fazendo mil maravilhas, como é que eles fazem, e venham assistir um culto aqui. Assista um culto aí, numa dessas igrejas, que só fala em dinheiro. É dinheiro. Uma vez eu fui para uma certa igreja, irmão, e fiquei lá. Irmãos, eles tiraram, sem exagero, irmãos, tiraram a oferta, no mínimo umas 4 vezes. Eu vi tirar a oferta. Tira no começo, umas 4 ofertas. Uma vez eu vi um pastor ensinando, dando, no meio do culto, aí, o templo lotado, ele ensinando como é que se tirava a oferta. Eu não esqueço, isso nunca saiu da minha cabeça. Os irmãos lá passando com aquele sactel lá, né? Passando, e tem uns que parece que é meio acanhado, né? Com vergonha, né? E deveria ter vergonha mesmo, porque faz vergonha. O negócio lá passando lá no meio do povo, com aquela salva, né? Se não me engano, eles falam. E lá, e eu acho que ele percebeu, algum dos obreiros, passou muito rápido. E aí depois ele chamou lá um deles, pegou lá o sactel lá, e disse, olha aqui, vou lhe ensinar como é que tira a oferta. Aí pegou lá o sactel lá, e ficou diante do irmão aqui, olhava para a cara do irmão, já é assim que a gente tira a oferta, ó. É assim, olha para o irmão, como que é assim, bote seu dinheiro aí. Eu vi, irmãos, isso aqui não foi alguém que me falou não, eu vi isso aí.
Uma outra vez eu vi um pastor pregando, e sabe o que é que ele falava para o povo que estava lá? Irmão, tem gente aqui, isso era lá no centro da cidade. Eu vi isso aí, eu estava lá e vi. Sabe o que ele falou? Tem muita gente aqui que é do Maracanã, aqui do centro do Maracanã é longe, né? Eu sei que tem muita gente aqui do Maracanã, mas você tem fé que você está só com o dinheiro da sua passagem aí. Você está só com o Vale Transporte. Naquela época, era a época do Vale Transporte. Talvez você tenha só com seu Vale Transporte para voltar para cá, mas você tem fé de botar aqui, daqui na igreja, e Deus providenciar a sua volta. E eu acredito que muita gente fez isso. Muita gente fez isso. Não, pelo amor de Deus. Isso é a igreja de Cristo? Isso é a igreja dos apóstolos? Isso é, irmão. Irmão, sem hipocrisia, irmão. Eu tenho visto o esforço. Deus sabe e conhece. Deus é testemunha claramente do que nós pregamos. E muita gente que nos acompanha sabe disso. Muitas vezes, irmão, nós fazemos esforço aqui. E Deus, para a glória dele, tem nos honrado. Temos visto muitas vezes. Isso eu nunca vi na minha vida. Eu aceitei Jesus há uns 22 anos atrás, 21 anos atrás, uns 21 anos e meio atrás, eu aceitei Jesus, mas eu nunca na minha vida, eu digo isso com a maior sinceridade, porque eu sei que Deus está ouvindo as minhas palavras. Eu nunca na minha vida eu vi isso em igreja nenhuma. Eu congreguei uns 3 tipos de ministério diferentes, eu nunca vi isso na minha vida. Por isso que eu me alegro, por isso que eu fico feliz e agradeço a Deus pela oportunidade de pregar, o que Deus me deu hoje para me pregar, porque com certeza se eu tivesse numa dessas igrejas aí, eu estava pregando totalmente diferente, eu estava totalmente apostatado, eu estava totalmente pregando heresia, porque é isso que o apóstolo Pedro fala, é isso que eles pregam. Então, queridos, hoje nós podemos agradecer a Deus, embora nós ainda estamos ainda lutando, muito ainda, não somos perfeitos, é lógico que nós não somos perfeitos, temos a pura consciência que nós precisamos gradativamente a melhorar cada dia mais, para que nós possamos verdadeiramente agradar a Deus, e chegar ao ponto melhor possível. Então, queridos, possamos ver que, infelizmente, irmãos, há muitas pessoas que estão amarradas, estão sendo enganadas, amarrada como uma ovelha verdadeiramente que está preparada para morrer no outro dia. É isso que eles estão fazendo. Ovelhas presas em currais, não liberta para verdadeiramente se alimentar do alimento verdadeiro que vem da parte de Deus, o alimento que verdadeiramente leva para o céu, o alimento que verdadeiramente deixa o homem farto para as coisas de Deus. Mas infelizmente eles estão dando ao povo um alimento que vai satisfazer apenas os seus desejos, vai alimentar apenas até o tempo que você viver aqui. Mas infelizmente depois que passar daqui, você vai perecer a fome do alimento a qual você poderia estar se alimentando hoje, da verdadeira palavra de Deus, o alimento que permanece por toda a eternidade, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que tudo nessa vida passa, as suas riquezas vai passar um dia, vai ficar aqui, mas as verdadeiras palavras de Deus, essas não vão passar, ou seja, elas vão ser por toda a vida. É o que Jesus promete, a salvação. Então, amados, o homem precisa ter alegria, ele precisa colocar alegria no coração dele, de saber que a riqueza dele está lá no céu, a riqueza dele está nas mãos do Senhor, a riqueza dele é fazer parte do reino do céu. Essa é a riqueza do homem, essa é a grande riqueza do homem. Mas infelizmente o homem tem colocado em primeiro lugar, né, na sua vida, o dinheiro, a riqueza, o poder. Muitas vezes, irmão, eu trabalho de frentista, muitas vezes eu vejo pessoas chegam com a Bíblia no carro, ouvindo louvores que
pela graça de Deus, nós já estamos instruídos, e lá louvando a Deus, supostamente louvando a Deus, mas louvores que não é louvor, é apenas uma música que traz alegria só para a pessoa dele, para aquele momento. Talvez até ele esteja querendo ouvir um louvor que vai trazer um alento para o momento que ele está passando, mas infelizmente não é aquele louvor que adora a Deus, que verdadeiramente vai chamar a atenção do Senhor. Então, amados, a gente pode ver claramente que é lamentável, mas por outro lado, irmãos, nós possamos também ter um consolo e saber de uma coisa, o que nos deixa triste, mas é uma realidade, não são todos que vão ser salvos, não é todos que vão se salvar. E quando o apóstolo Pedro fala aqui que nós vamos estar sempre convivendo no meio dos falsos profetas, e quando Jesus manda que nós devemos ter o cuidado com os falsos profetas, você pode estar aí, mas vocês aí não pregam, quem tem que ser salvo vai ser salvo, os que são escolhidos vão ser salvos. Mas há um detalhe que nós precisamos entender, irmãos, eu não tenho dúvida disso, irmão, eu falo isso com absoluta certeza. Há muitas pessoas que estão aí sendo enganadas, há muitas pessoas que estão sendo saqueadas, que estão sendo maltratadas, que estão sendo aí, de certa forma, angustiada por causa desses ensinamentos que eles têm ensinado, mas muitas dessas pessoas ainda vão encontrar o caminho da verdade. É por isso que nós estamos falando dessa verdade, é por isso que nós estamos falando hoje aqui, para que essas pessoas possam abrir seus olhos. É porque há muitas pessoas que estão aí nas heresias, que estão aí sendo enganadas, estão sendo encurraladas, presa em currais que não alimentam o povo, estão apenas preparando elas para saquear, tomar o dinheiro delas, estão prendendo elas para se aproveitar delas, que ainda vão encontrar o verdadeiro refúgio, que ainda vão abrir os olhos, que ainda vão procurar verdadeiramente se refugiar no aprisco do Senhor. Eu acredito nisso, senão nós não estaríamos aqui, senão Jesus não teria mandado que nós pregássemos isso hoje, senão Jesus não mandaria que nós deveríamos acautelar-vos dos falsos profetas, ter cuidado com eles, senão Jesus não teria deixado escrito aqui, porque essa palavra é para o dia de hoje, irmãos. Essa palavra aqui é para, eu acredito claramente, essa palavra aqui é para o dia de hoje, é para muitas pessoas que estão aí, sendo enganadas, sendo ludibriadas, rapaz, irmãos, sinceramente, irmãos, não existe, se existe realmente feitiçaria, macumba, não existe uma macumba maior do que essa, irmão. Será que alguém não pode procurar? Porque a Bíblia diz que nós devemos examinar se todo o Espírito é de Deus. A Bíblia diz que nós devemos examinar as Escrituras. E quando alguém por aí que estão com a mente cauterizada, a mente contaminada com essas heresias, com essas falsas doutrinas, ouve uma mensagem dessa, talvez fique até revoltado. Parece até que são tipo exorcistas, pessoas que gostam de sofrer, pessoas que gostam de apanhar, digamos assim, no nosso linguajar. Irmãos, olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Mateus. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Mateus. A palavra de Deus diz aqui em Mateus, Mateus 23, diz assim, ó: então falou Jesus à multidão e aos discípulos, e isso Jesus falando para eles, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Na cadeira de Moisés, ou seja, no lugar de Moisés, está cheio de pessoas. E o que é que Moisés fazia?
Moisés, ele foi preparado por Deus para cuidar do povo de Deus. Amém ou não? E o que é que Jesus está falando aqui? Para aquela multidão e seus discípulos. Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, olhem, escutem, vejam o que é que eles fazem. Vá lá, você está lá, você está ouvindo. Você conhece, sabe o que eles falam. E ele diz aqui, observai, pois, e pratica tudo o que vos disseram, mas não procede em conformidade com as suas obras, porque dizem não praticam, ou seja, o que eles fazem, infelizmente, o que eles fazem não convém com o que Jesus manda fazer. O que eles fazem está longe do que Jesus manda fazer. Amém? Porque, pois, verso 4, Mateus 23, pois, olha o que é que eles fazem com o povo, escute isso, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Então, irmãos, há pessoas que não estão mais aguentando, mas estão lá, não sai de lá, fica lá, sofre, apanha, está lá sendo saqueado, está lá sendo maltratado, está lá sendo angustiado, está lá sofrendo, mas não sai de lá. Pois atam fardos pesados, eles colocam, é como colocasse um fardo que eles não estão aguentando mais. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, ou seja, fardos que não estão aguentando, que o pessoal não aguenta, mas fica lá, está lá. Olha só, e os põe aos ombros dos homens, aí, porém nem com o dedo querem movê-los, ou seja, eles não têm o pingo de piedade, eles não têm o mínimo de piedade. Irmãos, eu vi uma história, eu não vou dizer que é verdade, porque eu não vi alguém que me falou, diz que uma mulher, irmãos, uma senhora, tinha a casa dela para morar, a única casa que ela tinha para morar. Foram lá nas escondidas, convenceram a mulher a vender a casa, seus filhos dela, sei lá como foi lá, conseguiram lá vender a casa. Pedir a mulher para vender a casa, e dar o dinheiro lá num certo ministério, não sei aonde, e a mulher fez isso, vendeu a casa. E quando os filhos souberam que ela, com certeza ela vendeu a casa, né? Não sei como foi que ela fez, mas imediatamente os filhos, ou talvez vendeu, mas ainda não tinha ainda concretizado a venda. Mas enfim, quando os filhos da mulher soube que ela tinha vendido a casa, isso iludido por eles, esses lobos devoradores, que a qual no final, no dia do juízo, eles vão prestar conta com Deus. Então, amados, um desses aí foram lá. O cara me falou que quando os filhos da mulher soube, foram lá e desfizeram o negócio. É assim que eles fazem. Fica colocando na mente do povo que o povo tem que ir lá e colocar a mão não sei em quem, profetizar, esse carro aqui vai ser meu. Não, eu não tenho dúvida disso, irmão. Agora amanhã eu vou lá na Caltop, vou colocar a mão lá num cruz. Esse cruz aqui vai ser meu. Como é que vai ser meu, irmão? Se eu ganho R$1.200 por mês, como é que um cruz vai ser meu? Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Só um idiota, um imbecil vai acreditar num negócio desse. Está cheio de pessoas iludidas com isso daí. Eu não vou trabalhar não, para ver se, pelo menos nem comer eu vou comer. Não vai trabalhar não. Aí, esses enganadores ficam colocando na mente do povo. E o povo se iludindo. E o povo acreditando. Então você vê que eles ficam pondo fardo que o pessoal não está suportando. Eu acredito que há pessoas nos ouvindo essa palavra agora, que não está mais aguentando. Há pessoas que nesse momento talvez estejam pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer para eu cumprir com o voto que eu prometi? Eu passei por isso, eu aqui que estou falando. Quando eu não conhecia a verdade, quantas vezes eu não passei por isso? Pela emoção ali, pelo momento ali, quem é que vai dar R$100 para trazer na quarta-feira próxima? Quem é que vai trazer R$100? Quem é que vai trazer 50? Não sei o que, blá, 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 blá. E eu lá, no momento ali,
achando que era um homem de Deus, não conhecia a verdade, e acabava caindo ali naquela feitiçaria, porque é uma feitiçaria, infelizmente consegue ludibriar o povo. E ali eu acabava pegando, e depois chegava em casa, falava para minha esposa: e agora, como é que nós vamos pagar esse voto aqui? E às vezes, muitas vezes, eu tirava de outras coisas para poder assumir aquilo ali. Enganado. Por quê, irmãos? O temor que eu tinha a Deus, eu achava que aquilo ali, se eu não cumprisse com aquilo ali, eu estava desobedecendo a Deus. Mas possamos ver claramente, irmãos, que eu não estava desobedecendo a Deus. É tanto que ainda hoje, acho que deve ter voto meu ainda por aí, ainda perdido por aí ainda. E eu tenho certeza que, tenho absoluta certeza hoje, pelo conhecimento que eu tenho com a palavra de Deus, eu tenho certeza que eu não vou para o inferno por causa disso. É a mesma coisa. Quando eu era supostamente católico, eu fiquei devendo um bocado de promessa a São Francisco. E eu não tenho dúvida que eu não vou para o inferno por causa disso. Não tenho dúvida disso. Por quê? Se nem Deus, irmão, precisa de um centavo meu, nem Deus precisa de R$1 seu, imagine São Francisco. Nem Deus. A obra de Deus, sim, mas não da forma como eles têm feito. Eles têm tentado enganar o povo com as suas heresias, não na intenção de verdadeiramente pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, mas sim de ser visto, de sim mostrar poder, posição. Quer ver? Olha só o que é que diz aqui no versículo: e fazem todas as obras, a fim de quê? De serem vistos pelos homens, posem, trazem largos flactérios, ou flactérios e largas, e as franjas dos seus vestidos. O que é que eles... Para aquela época, ele fala dos vestidos, porque naquela época, se vestir bem era algo extraordinário. Era uma pessoa que tinha uma aparência muito grande. Amém? Então, ele fala de quê? De riqueza, de posição. É por isso que ele diz: e eles fazem todas essas coisas, todas essas obras que eles fazem, a fim de serem vistos pelos homens, ou seja, de ser reconhecido como os maiores. Acha que por ser a igreja mais rica, é a igreja de Deus. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz, o Diácono Auricélio falou sobre isso aqui quarta-feira, aonde a palavra de Deus diz que a igreja que supostamente acha que é a igreja rica, é a igreja pobre, miserável e nu. É essa igreja aí que lá em Apocalipse ela fala. Ele diz que eles são, infelizmente, pobre, miserável e nu. Por quê? Porque muita gente acha que é isso. Acha que fazer parte do povo de Deus é ter riqueza, é ser rico, ter dinheiro. É isso que eles, o fundamento deles, infelizmente, é isso. Então eles ali estão falando no nome de Jesus. E o povo, por falar no nome de Jesus, expulsar os demônios no nome de Jesus, o pessoal está ali, sendo enganado. E a gente pode, se você tentar abrir os seus olhos, você vai ver claramente que o fundamento deles não é Cristo Jesus, mas sim os seus próprios desejos. Eles dizem que conhecem Jesus, mas infelizmente eles não conhecem Jesus, porque se eles conhecessem Jesus, eles obedeciam a Jesus. Quer ver? Ele diz aqui em Tito, a palavra do Senhor diz aqui em Tito, capítulo 1, verso 16, diz assim: olha só, confessam que conhecem a Deus. Eles confessam que conhecem a Deus, confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras que eles fazem, sendo abomináveis e desobedientes e reprovado
para toda boa obra, para a obra de Deus. É isso que eles têm sido. Irmãos, quando eu digo, irmãos, que eles falam que conhecem a Deus, mas infelizmente eles não conhecem a Deus, porque se conhecessem a Deus verdadeiramente, eles conheciam Jesus e faziam o que Jesus manda. Eles faziam o que o apóstolo Pedro manda. Eles não faziam do jeito que eles têm feito, da forma como eles têm feito. Mas, irmãos, quando eu creio, eu acredito que há muitas pessoas estão sendo presas, encurraladas, estão sendo aprisionadas nesses currais por aí, e que um dia elas ainda vão encontrar o verdadeiro aprisco do Senhor. É porque eu vejo Deus fazer uma promessa a Jeremias, e eu creio nessa promessa para o dia de hoje. Naquela época, isso também acontecia, como foi falado. Como Pedro falou, que naquela época já existia profetas, falsos profetas. Olha só o que é que diz aqui em Jeremias 23. Em Jeremias 23, Deus trouxe uma palavra a Jeremias, prometendo para Jeremias o seguinte, quando ele diz assim, Jeremias 23, ai dos pastores, ele está falando dos falsos pastores, amém? Ai dos pastores que destroem e dispersam ai dos pastores que dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ele está falando de quê? Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai daqueles que têm dispersado, daqueles que têm desprezado, que têm aprisionado as ovelhas de Deus, as ovelhas do Senhor. Ele diz aqui, verso 2, portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacienta o meu povo, ou seja, o povo de Deus. Ai dos pastores que estão lá, cuidando daqueles que ainda não abriram os olhos, e que um dia vão abrir os olhos. Amém ou não? Acerca dos pastores que apacientam o meu povo. Vós desprezaste as minhas ovelhas. Ou seja, eles não estão nem aí. Eles apenas estão lá se passando por pastores que cuidam delas. Amém? Quando ele diz desprezaste as minhas ovelhas e as afugentaste, ou seja, desprezaste, fez com que elas fugissem e não as visitaste, ou seja, não cuidou delas. E eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Deus vai visitar eles, as maldades que eles têm feito. Aí Deus fala que eu mesmo recolherei o rosto das minhas ovelhas e de todas as terras, para onde as estiveres afugentadas, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Ou seja, eu vejo aqui Deus prometer para Jeremias, olha Jeremias, não se preocupem, que eu vou preparar pastores para trazer as minhas ovelhas que foram desprezadas. Irmãos, há muitas pessoas que não acreditam mais no Evangelho. Há muitas pessoas que não acreditam mais. Se você for perceber, muitas pessoas, quando se vê falar que a gente é crente, basta saber que você é crente, já fica lhe vendo como uma pessoa má, e quando se fala que é pastor, diz logo, esse aí é um ladrão, esse aí é mais um, e às vezes nem conhece a pessoa direito, nem procura saber. Então eu vejo aqui, irmãos, isso deixa muito claro, esse texto aqui, deixa muito claro que naquela época também existia
existiam falsos pastores, falsos profetas. Mas eu vejo Deus prometendo aqui a Jeremias que ele vai preparar pessoas para cuidar das ovelhas deles que estão por aí, que estão afugentadas, que estão aí, que não acreditam mais. As ovelhas que foram espantadas, em outras palavras, que estão com medo, que não acreditam mais. Mas eu vejo que Deus prometeu para Jeremias que ele mesmo ia preparar homens para que pudesse ir até essas ovelhas que estão por aí afugentadas, ou seja, que fugiram, para trazer de volta para o aprisco do Senhor Jesus. Porque ele diz aqui no verso 4: e levantarei sobre eles pastores e levantarei sobre elas, as ovelhas, pastores que as apacientem. Deus está prometendo para Jeremias que vai levantar sobre elas quem, irmão? As ovelhas que estão por aí, que não acreditam mais, que não aguentaram o fardo, estão se escondendo e nem acreditam mais. Mas Deus promete para Jeremias que vai levantar sobre elas pastores que as apacientem. E aí ele diz aqui: e nunca mais temerão, ou seja, nunca mais vão ter medo, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Mais uma verdade, que há muitas das ovelhas do Senhor, algumas que estão ainda presas, algumas que se soltaram e estão afugentadas, se escondendo, não acreditam mais no Evangelho. Há muitas e muitas, irmãos. Por isso que o último, aqui no verso 4, Deus fala para Jeremias: e levantarei sobre elas, as ovelhas, pastores que as apacientem, e nunca mais temerão, e nunca mais vão temer, nunca mais elas vão ter dúvida nenhuma, nem se assombrarão, nem vão temer, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Porque eu sei que no começo da pregação, quando muitos que estão aí ouvindo, que estão presos por aí, e ainda não abriram os olhos: mas vocês aí não pregam e diz que os que Deus escolheu para ser salvo não estão salvos. Sim. Quem é que garante que não tem milhares e milhares desses aí que são escolhidos de Deus, que estão sendo massacrados, que estão sendo torturados, que não estão aguentando mais? Mas eu quero lhe dizer, meu amado, que nessa noite você teve a oportunidade de ouvir uma simples palavra que pode abrir os seus olhos, que pode lhe alertar, lhe tirar esse fardo que está nas suas costas, tirar essa angústia que está em cima de você, tirar esse peso que não deixa você dormir, lhe tirar dessa prisão, lhe tirar dessas correntes que estão lhe amarrando, lhe tirar, irmãos, desse buraco que você está afundado, lhe tirar das mãos desses perversos lobos devoradores que estão lhe engordando para lhe levar para o matador, que estão lhe engordando para tomar o que você tem. Você precisa abrir seus olhos, meu querido. Eu não estou lhe chamando para vir para cá, não. Jesus está lhe chamando para você abrir seus olhos, para você herdar o reino do céu. Pare de estar correndo atrás de riqueza e de dinheiro. Pare de estar ouvindo essas heresias que lhe ensinam a correr atrás de dinheiro. E corra atrás de Jesus. Corra atrás da palavra de Deus, que vai lhe levar para a vida eterna, vai lhe levar para ter uma vida de riqueza. Ou você nunca ouviu falar que lá nós vamos morar e viver em ruas de ouro? Louvado seja Deus. Para concluir, eu quero que você observe bem o texto de João, 1 João, para finalizar. Abra seus olhos, meu irmão. Saia dessa prisão. Saia desse cativeiro, em nome de Jesus. Abra seus olhos para Jesus. Para finalizar, eu quero aqui
lhe deixar aqui, por último, 1 João 2:15, aonde a palavra de Deus diz assim: olhe só, escute, meu querido, no nome de Jesus: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Louvado seja Deus. Olha só, não ame o mundo, deixa essas coisas mudando aí, jogue isso para trás, corra atrás de Jesus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só, continuando, verso 16 de 1 João 2:15, agora 16, diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo que está nos seus olhos de possuir. Talvez você que está nos ouvindo agora esteja aí em tempo de ficar louco para conseguir juntar dinheiro para comprar um carro de luxo. Talvez você não tenha conseguido dormir. Talvez hoje, essa semana, foi uma semana frustrante para você. Talvez no ano passado, talvez foi um ano frustrante para você não ter conseguido comprar o carro que você queria, conseguir comprar a casa que você queria, talvez investir na empresa que você tem. Talvez você se sentiu frustrado por causa disso, mas você precisa se conter, porque com as coisas de Deus ninguém nunca vai se frustrar, nunca você vai se decepcionar com as coisas do Senhor, mas sim você vai ficar maravilhado no dia que você chega lá, no dia que você pisar nas ruas de ouro, no dia que você se encontrar com Jesus, no dia que você olhar e ver o trono de Deus, ali, irmão, você vai sentir uma alegria que nunca nessa vida homem nenhum pode sentir, nunca. Enquanto isso, você está na expectativa de ter a grande alegria de colocar sua Hilux na sua garagem, ampliar a empresa que você tem, colocar aí alegria em alguma coisa que você está querendo alcançar. Talvez você não tenha conseguido dormir trabalhando dia e noite. Se você morrer amanhã, irmãos, para onde é que você vai? As riquezas que você está juntando vai ficar aí. Para onde que você vai? Para onde que você vai? Então, querido, olha só, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, desejo de possuir, de ter, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, porque riqueza é vaidade, e vaidade é soberba da vida. A soberba da vida não é do Pai, não é de Deus, mas do mundo. Você vê que a concupiscência da carne, o prazer, o desejo dos olhos de querer, de possuir, não é de Deus, mas do mundo. E olha só o verso de número 17: e o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, irmão, eu não tenho dúvida disso. Você pode estar aí comendo só feijãozinho com arroz, você pode estar andando numa bicicletinha, você pode estar talvez aí sem ter nem o que comer, mas se você crê em Deus, está procurando obedecer a Deus, pode ter certeza, meu querido, que lá você vai ter a maior alegria que nunca nessa vida já homem, e vai ser por toda a eternidade. Não vai ser só por um ano, por uma semana, por um dia, não vai ser pelo tempo, por 50 anos, 60, 70, 80, 100 anos, não. Vai ser por toda a eternidade. Porém, aqueles que não procurar fundamentar a sua vida, o seu desejo de ir para o céu, e está procurando fundamentar a sua vida nas coisas terrenas, infelizmente, você vai sofrer uma grande decepção no dia do juízo final. E não é isso que você quer, eu tenho certeza. Então, eu quero deixar essa... Procure realmente buscar a Jesus Cristo e não as coisas dessa vida.